Olá a todos, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Iremos realizar hoje a análise da distribuição Triskel GNU Linux. É uma distribuição baseada no Ubuntu. A primeira versão dela foi baseada no Debian e isso reflete até no seu logotipo. O logotipo do Triskel ele remete a três redemoinhos de Debian, né? E também é o símbolo celta Tricelli. E aí você pode ir lá fazer uma busca na Wikipédia para saber um pouco mais. O projeto nasceu em 2004 com o patrocínio da Universidade de Vigo e foi anunciado por Richard Stallman, fundador do projeto GNU, em 2005. No ano de 2009, ela foi incluída pela Free Software Foundation na lista das distribuições GNU Linux 100% livres, que é disponível no site GNU, seguindo o processo de verificação para assegurar o compromisso da equipe de desenvolvimento Triskel e sua comunidade para promover e distribuir somente software 100% livre. Então, qual a diferença? A gente fala que foi baseado hoje, atualmente, né, a versão 7, é a versão atual, baseado no Ubuntu, né? E o Ubuntu tem toda aquela preocupação das pessoas que têm ou não Spiral, né? Já foi comprovado na versão anterior, na 15.04 foi removido. Então tem aquelas brigas que não inclui softwares proprietários, etc. O Triskel, ele usa os repositórios man e universo do Ubuntu, mas ele tem seus próprios, ele hospeda seus próprios repositórios. E ele utiliza o repositório man e universo. Porém, todo software proprietário é eliminado, incluído o kernel. O kernel do Triskel é um kernel que não é o kernel do Ubuntu. Ele é um kernel que ele está removido todas as entradas de firmwares proprietárias, né? Vamos comparar firmwares com drivers para quem usa o sistema operacional Windows. Então, no kernel Linux, ele tem essas entradas que são os blobs binários, que você basta colocar ali o firmware, mas já está preparado o kernel para isso. No caso do kernel do Triskel, isso já não acontece. Então, isso que pode causar, né, isso? Wi-Fi diversos, geralmente, que utilizam ainda firmwares proprietários, provavelmente não vai funcionar no seu Triskel GNU Linux. Por exemplo, o Intel Centrino, que é o que eu utilizo aqui no meu computador, que é um Samsung, né, dele não funciona. Para isso eu comprei um adaptador TP-Link, compatível com software livre, para mim poder utilizar. Quem utiliza Triskel Linux se preocupa com a filosofia. Então, poxa, eu quero que ele seja 100% compatível com a minha máquina. Eu quero que o sistema, eu não tenha esses problemas. Eu quero instalar, eu vou instalar o Triskel, eu vou tentar lá colocar os repositórios do Ubuntu, instalar os firmware. Então, nesse caso, eu já recomendo você instalar diretamente o Ubuntu ou qualquer outra distribuição. Quem utiliza Triskel é porque gosta e é uma filosofia de vida realmente você não utilizar nenhum tipo de drive proprietário no seu computador, ok? Então, o processo de instalação é o mesmo processo de instalação do Ubuntu. Basicamente, a gente vai escolher português do Brasil e já começa pelo software de virtualização. Eu estou usando o KVM porque o VirtualBox ele não é compatível já na versão 7 do Triskel, porque apesar dele ter a versão OSI, VirtualBox OSI, que significa Open Source Edition, o compilador do VirtualBox é proprietário e por isso a comunidade Triskel não dá suporte aí no sistema para o VirtualBox. Nesse caso a gente usa o KVM, não tem problema, ou o QEMU, que seriam as outras opções. Eu vou fazer aqui a instalação básica, seguindo aqui como o Ubuntu, né? Então, teclado, né? Você vai ver que não tem diferença aqui nesse processo de instalação. Com nome, senha. E deixar a cópia dos arquivos aí ocorrer e fazer o processo de instalação natural. Simples assim. Eu vou dar uma pausa no vídeo para já vir com o sistema instalado, para nós começarmos a fazer algumas configurações no Triskel.
Ok, chegamos ao final da instalação concluída. Fazer a reinicialização e aí eu já continuo o vídeo explicando alguns detalhes pós-instalação do Triskel Linux. Bom, aqui é o primeiro boot com o sistema. Por padrão, ele utiliza uma versão do GNOME um pouco mais light, né? Mas pode ser que você não goste desse ambiente. Eu particularmente eu uso o GNOME Shell. Então, é um processo que eu sempre faço após a instalação aqui do meu Triskel, é instalar o GNOME Shell. Vou rodar aqui o sudo apt-get. Meu teclado não configurou. Espera aí. Vamos configurar o layout do teclado aqui. No próprio ambiente aqui das configurações. Configuração do sistema. Teclado. Configuração de disposição. Idiomas. Português. Tá, vamos aqui. Beleza, vamos ver se tá lá. Tô com um problema aqui na acentuação. Bem, continuando, eu tive um pequeno probleminha com a configuração do teclado por causa do KVM. Estava reconhecendo o teclado. Então eu fui aqui nas opções do teclado e voltei para o inglês aqui padrão. E aí o meu teclado funcionou tranquilo. Então o primeiro passo é um passo meu mesmo, que eu não gosto de usar esse ambiente GNOME padrão do Triskel. Eu instalo o GNOME Shell. Então vou rodar lá o sudo apt-get install GNOME Shell e o GNOME Session. Então, vou colocar aqui minha senha de usuário, fazer a instalação dos dois para mim utilizar o padrão do GNOME Shell. Mas isso é uma questão opcional, tá? Talvez você curta, esse ambiente é um pouco mais leve do que o GNOME Shell, pode ser que você curta usar. Eu prefiro usar o GNOME Shell e aí eu sempre instalo o gerenciador GDM, porque aí ele já carrega algumas instâncias que eu preciso para o GNOME, torna o processo para o GNOME Shell um pouco melhor. Então vamos deixar instalar aqui para mim rebootar e entrar pelo GNOME Shell. Esse é um primeiro passo meu, tá? E opcional. Pronto, eu fiz uma pausa no vídeo, né, para instalação, para ficar um pouco mais dinâmico. E agora estamos lá. Carregou o GDM, que eu gosto mais, e vou abrir o GNOME Shell. Acho que eu não setei ali direito. Vamos fazer um logout aqui e setar a opção do GNOME Shell. Colocar minha senha, clicar aqui na engrenagem e escolher GNOME e entrar. Pronto, perfeito. Como eu disse, isso é uma opção, tá? Eu gosto de usar o GNOME Shell, mas aí fica a seu critério. Outro passo importante, vou abrir aqui o terminal de comandos. Eu gosto de atualizar o kernel. O NEM-A, ele veio com o kernel 3.13. Eu gosto de atualizar para a versão do kernel Libre. Então como que eu faço para fazer isso? Primeiro eu vou abrir o meu navegador de internet. O navegador padrão é o A-Browser, que é um fork do Firefox. Vou abrir aqui meu navegador, que eu não lembro o endereço de cor. E o buscador padrão é o DuckDuckGo. Então, para o buscador aí que mantém a sua privacidade, diferente do Google. Eu vou aqui na busca e vou colocar repository Linux Libre. Vamos ver se eu encontro já. Perfeito, primeiro site aqui é esse mesmo, repositório Linux Libre. Primeiro site eu tenho um repositório aqui, é esse cara aqui que eu preciso. Vou copiar, abrir meu terminal de comando
eu abrir aqui meu terminal de comandos. E vou editar o... Tá ruim, o gráfico é problema aí do KVM. Deixa eu sair desse cara. Deixa eu abrir aqui. Tá dando uns pau gráfico aqui, uns probleminha gráfico do KVM. Acho que não detectou correta a minha placa aqui. Vamos por aqui mesmo. Vou editar na unha aqui. Nano, sudo, né? Que eu preciso ser root, /etc, apt, source. etc, apt, source.list. Cadê? Sudo nano /etc apt source.list. Vou colocar nossa senha aqui e vamos colocar aqui o endereço do repositório que eu peguei ali. Vamos pegar aqui direitinho, que eu não sei. É o deb http linux-libre.fsfla.org /pub linux fresh e fresh main. Vou salvar isso, Ctrl, salvar e fazer um sudo apt-get update. Vamos ver aqui para ele atualizar os caches das mirrors. Tá carregando. Ele falhou. Vamos ver se eu digitei alguma coisa errada. Tab http linux.libre fsfla.org /pub linux-libre fresh e é fresh main aqui, ó. O último faltou um E. Fresh main. Salvar, sair e mais um sudo apt-get update. Agora provavelmente vai dar tudo certo. Então esses vídeos é uns vídeos que eu faço bem dinâmico, descontraído. Eu não fico editando, para mostrar na prática aí coisas que podem acontecer, como você escreveu o endereço do repositório errado. Então o melhor é você copiar e colar para não ter problema. Então, coloquei aí o repositório. Posso rodar um comando arch. Minha arquitetura é 64 bits. Então eu vou instalar agora com o comando apt-get install Linux Libre e Linux-Libre, tá? Linux-Libre, a versão é 64 e tem que instalar também o Linux Libre 64 headers. Faltou o sudo. Então ele vai falar que eu não coloquei a chave do repositório de segurança, mas confio nesse repositório. Vou dar um Y ali para ele instalar a versão do kernel, o Libre. Então ele já vai vir a última versão do kernel, que vai ser o kernel 4.04, se eu não me engano. Então vamos deixar instalar aqui. Como sempre eu dou umas pausas aqui para o vídeo ficar mais dinâmico e volto no término da instalação. Bom, terminou aqui, eu dei uma pausa, né? A instalação o download, né? Pelo apt-get. Mas falta eu rodar o comando sudo update group 2
para ele referenciar aqui na inicialização. Encontrou a imagem do Linux 4.04, como eu disse para vocês, já atualizou meu kernel. Basta agora eu fazer um sudo reboot aqui e reiniciar o computador. Vou fazer isso aí para entrar no kernel novo. Bom, as configurações que eu vou passar daqui por diante são algumas configurações opcionais. Então, assim, não existe uma fórmula adequada do que seria uma melhor configuração do sistema para um usuário comum. Na verdade, o que eu quero mostrar é que o Triskel, apesar de ser um software 100% que funciona somente com software livre, ele é funcional para qualquer usuário doméstico. Tá? Esse é o meu grande objetivo. Então, vou fazer o login aqui novamente no sistema. Já estou com um kernel novo. Então, vamos lá, abrir um terminal de comando aqui. Xterm. E vou digitar aqui o name, -a, kernel 4.04, já a nova versão do kernel. Para usuários comuns, né, o usuário doméstico, o que eu recomendo que você instale? Primeiro, as fontes, que para você não precisar instalar as fontes proprietárias da Microsoft, MS Core, esse tipo de coisa, tem uma solução que você pode instalar as fontes fontes liberation. Então, sudo apt-get install fontes liberation. Vou instalar esse pacote de fonte, seria uma alternativa às fontes, por exemplo, da Microsoft, que normalmente as pessoas instalam. Isso é importante até se for instalar o Popcorn para assistir filmes, vai ser necessário. Se você não instalar essas fontes, você não consegue executar o Popcorn. E para descompactar arquivos, por exemplo, arquivos no formato RAR, nós não usamos o unrar, porque o unrar não segue o código-fonte livre, seguindo a Fundação do Software Livre. Mas para isso a gente pode utilizar o unar, que é uma opção em 100% software livre, tá? Para descompactar esse tipo de arquivo. Para vídeos, né? Então, você quer rodar vídeos MP4, MP3, MP4, né? E diversos outros tipos de formato de vídeo, já que você não instala os pacotes, os codecs, que são proprietários, a maioria, a gente pode instalar o VLC, que só usa codecs livres. Então, apt-get install VLC, tá? Ele já está nos repositórios Triskel. Não tem problema nenhum, VLC você vai ter suporte a qualquer formato aí. E navegador padrão, ele vem um browser, mas eu gosto de usar o IceCat, que é o navegador desenvolvido e mantido pela Fundação do Software Livre. Tá? E para gestor de e-mail, eu uso o IceDove, ao invés de usar o Thunderbird, porque é um fork, na verdade, do Thunderbird, porém é um fork que tem a permissão de você alterar o nome e tal, já que a Firefox tem essa restrição. A licença do Firefox ela é restritiva, você não pode fazer modificações no Firefox e manter o nome, assim como todos os produtos da Mozilla, como o Thunderbird. Por isso tem essa mudança, esse fork e essa mudança. Então nós temos o IceCat, que é um fork do Firefox, mantido pela Fundação do Software Livre, e o IceDove, que foi primeiramente pacote do Debian. Então, vou instalar o IceCat, sudo apt-get install IceCat, e posso instalar o IceCat locale pt. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é locale. Vamos dar um apt-cache search IceCat. Locale. Então, sudo apt-get install IceCat locale pt e IceCat. Aí, vamos instalar aqui para usar esse navegador aí mantido pela Fundação de Software Livre. Bom, acredito que qualquer dúvida posterior que você tenha,
sobre a utilização do Triskel, sobre sua filosofia, eu vou até fechar aqui, você pode tirar diretamente na rede social Tux. Eu criei uma página que tem muita documentação sobre Triskel. E em breve eu vou estar fazendo um e-book, que vai ser um mini guia para usuários que estão iniciando no Triskel. Eu já fiz um há um tempo atrás, mas eu vou atualizar ele para a versão 7. Então, se você acessar lá tux4.com.br, ou melhor, rede.tux4.com.br/Triskel, você já vai direto para a página Triskel que eu criei na rede social Tux4U, falando sobre essa distribuição Linux. Então lá, tutorial de instalação do Popcorn, dicas, né, de utilização do Triskel, configuração, dica de mudança de temas, etc., para que você possa utilizar esse instalação de pacotes de compactadores e uma série de outras coisas para que você possa utilizar esse sistema que é 100% livre, que é um sistema recomendado pela Fundação de Software Livre e é o sistema operacional de uso pessoal do Richard Stallman, fundador do GNU. Então, espero que tenham gostado. Como eu sempre digo no final dos nossos vídeos, vamos que vamos!